paz do Senhor Jesus. Amém. Quem está contente com Jesus essa noite? Essa mesma alegria. Vamos ler Marcos capítulo de número 5. Marcos capítulo de número 5. No versículo de número 39 até o versículo de número 43. Marcos capítulo de número 5, versículo 39 ao 43. Se eu posso ler, diz amém. Está escrito assim: e entrando, disse-lhes: por que alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas apenas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai, a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada, e tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi. Na verdade que não é o nome da menina, é apenas uma expressão aramaica para o que Jesus vai fazer na vida da menina, que traduzido é: menina, a ti eu te ordeno, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já havia 12 anos, e assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém soubesse, mas que lhe dessem alguma coisa para comer. E você diz amém? Pode se assentar. Esse é um texto muito conhecido por todos os irmãos e irmãs que estão presentes. Na verdade, Jesus acaba de sair de Cafarnaum, ou melhor, de Gadara, e chega a Cafarnaum. Chegando em Cafarnaum, do outro lado da margem, ele se depara com uma grande multidão, e essa multidão, de costume, vai até Jesus para buscar os seus milagres, benefícios e interesses, e assim sucessivamente. Só que em contraponto tem alguém que o seu nome é Jairo, e ele tem uma decisão. Qual é a decisão de Jairo? Ir em direção a Jesus, e acredita-se que é durante o dia, porque tem uma população muito grande em volta a Jesus, e esse Jairo vai em direção a Jesus. Está escrito que ele se prostra aos seus pés, e ele lhe faz uma prece. Ele diz: Senhor, eu peço que o Senhor vá até a minha casa e coloque as mãos sobre a minha filha, porque ela está com uma enfermidade. Essa enfermidade permeia para a morte. Jesus atende o convite de Jairo. Atendendo o convite de Jairo, ele está rumando para a casa de Jairo. Aqui algumas coisas confrontantes nesse texto que me chama muita atenção. E o que é confrontante? Primeiro, está escrito que Jairo, ele é o principal da sinagoga. Ser um principal da sinagoga é alguém que tem direito e autoridade religiosa para cuidar dos anciãos daquela época e daquele tempo. O que os anciãos faziam naquela época e naquele tempo? Segundo Deuteronômio, capítulo de número 25, versículo de número 6 até o versículo de número 10, está escrito que os anciãos, eles serviam como testemunhas e também juízes religiosos, para que pudesse dar cabo de situações acerca do casamento ou da lei da remissão. Eu vou te explicar. Quando uma mulher perdesse seu esposo, e seu cunhado ou parente próximo do seu esposo morasse na mesma residência, ou quintal, ou arraial que eles, essa mulher deveria chegar até o seu cunhado após a morte
seu esposo e dizer: case-se comigo, porque para que a linhagem do falecido não pudesse acabar, mas tivesse uma continuidade. Se esse homem se recusasse a não se casar com essa mulher, ou se casar com a mesma, essa mulher pegava esse homem pelo braço e levava até a cidade, chamava 10 anciãos, vou repetir, 10 anciãos, e esses anciãos julgavam a causa dessa mulher, dizendo: por que você não quer casar com essa mulher? Aí ele, em estado de negação, vai dizer: eu não me caso porque eu já sou casado, não quero me casar com ela porque isso não é do meu feitio, eu não vou redimir a mesma. Este homem, ele passaria pela ordem dos anciãos um estágio de vergonha. Que estágio de vergonha é esse? Ele descalçava um dos seus calçados e ele andava descalço com um de seus pés. Essa mulher pegava esse calçado na palma de suas mãos, torcia, jogava esse calçado de lado e cuspia na cara ou na face deste homem. E ele era conhecido como o homem que teria uma família descalçada, ou a família do descalçado. Por quê? Porque os juízes, que são os anciãos, decidiram isso. Então é muito sério o que os juízes, eles decidiam naquela época como anciãos. Não eram só testemunhas, eles julgavam as causas da remissão. Isso aqui é tão sério que Jairo, quando nós vemos que ele é o líder ou o principal da sinagoga, ele é líder justamente desses anciãos. Ou seja, ele lidera quem dá cabo de situações extremas no cunho religioso sobre a cidade que ele está. Então, se Jairo ele está dentro dessa perspectiva, qual é o grande problema confrontativo aqui? Se esse Jairo ele lidera esse grupo de pessoas, ele é também considerado um doutor da lei. E o doutor da lei é aquele que vem contra a graça, porque não aceita o conselho de Deus, porque não aceita o que a graça favorece. Vou te explicar na Bíblia. Lucas capítulo de número 7, versículo de número 30, diz que os doutores da lei não aceitaram o conselho de Deus, porque não quiseram ser batizados por João Batista. Então esse é um grave problema. Por quê? Porque eles amam muito o que está escrito, mas praticam pouco daquilo que amam. Então Jairo está dentro dessa perspectiva de pessoas que amam muito a lei, amam muito julgar de acordo com a lei, mas não entendem quem é Jesus. Só que Jairo, ele em meio a essa situação confrontativa, ele decide buscar Jesus diante de toda uma população durante o dia, mesmo que seria um motivo de escárnio, um motivo de vergonha, o motivo do principal da sinagoga, que é Jairo, ser julgado pela população que ele rege, dirige, lidera e etc. Então Jairo, ele sabe aonde mora o endereço de seu milagre, porque por mais que a sua filha estivesse no último estágio de uma enfermidade, ele não vai procurar os anciãos, ele não vai procurar os doutores da lei, ele não vai procurar outros, a não ser com a novidade que está na cidade, de que Jesus está lá. Ele diz: já sei aonde mora o endereço do meu milagre, e o endereço do meu milagre está aos pés de Jesus. Pastor, por que esse é um motivo de escândalo? Porque diferente de Jairo, alguém que tem a mesma função do que ele, para não causar escândalo diante de uma população, pela função que tem um comportamento cabível diante de toda uma sociedade, contraponto da que Jairo está liderando, junto a esse outro que o seu nome é Nicodemos. João, capítulo de número 3, diz que o Nicodemos, que é um doutor da lei, ou principal da sinagoga, vai de madrugada em direção a Jesus para perguntar a Jesus: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Você percebeu que Nicodemos vai em secreto, quando ninguém está vendo, para fazer uma pergunta extrema a Jesus, e Jesus responde: se você quiser a vida eterna, você precisa nascer de novo. Não é do ventre da sua mãe, mas é da água e do Espírito.
Por que diferente de Nicodemos, para Jairo, Jesus responde diferente? Porque Nicodemos, que busca em secreto, ele busca para o seu próprio benefício e interesse, mas não quer revelar que o mérito da graça está em Jesus. Agora Jairo não. Jairo não tem importância com o horário. Jairo não tem importância com o cargo que tem. No que ele se preocupa é que Cristo é o mestre e o endereço do seu milagre está aos pés de Jesus, daquele que tudo pode fazer. Pastor, mas Jairo escandaliza. E daí? O milagre é ele quem está precisando. Se você veio nessa noite buscar o milagre, porque a sua situação está em extremo, você está no endereço certo. Porque não é sobre o cargo que se tem, não é sobre quem você é lá fora, é sobre aos pés de quem você está. E você está aos pés de Jesus aqui. E nos pés de Jesus é o endereço certo para um milagre necessário acontecer. Levante suas mãos que eu vou profetizar. E a profecia de cunho profético bíblico é: faça como Jairo essa noite. Independente do horário, você não está cravado em um tabu, você está cravado no que a graça pode oferecer. Se a graça te oferece cura, por que eu vou procurar cura em outro lugar, sendo que aos pés do Calvário, aos pés de Jesus, aos pés da graça, a cura é o endereço certo. Então a mensagem profética, ainda na introdução dessa mensagem, é: o endereço você não errou, o endereço é o certo, o milagre ainda está nos pés. Ele não está nem aí. Pastor Naldo, pastor Eliane, ele não está nem aí. Ele vai no endereço onde está Jesus. Vai ser escândalo, porque a função que ele tem vai determinar quem ele é. Mas para Jairo não. O comportamento de Jairo é tão oposto do que a multidão pensa. Não estou nem aí para o que os outros estão falando. A minha função não determina quem eu sou para poder estar aos pés de Jesus. Eu sei quem eu sou. E quem eu sou é um adorador por excelência. O meu lugar é nos pés. É nos pés. É nos pés. Esse Jairo está nos pés e ele faz um pedido. Senhor, eu te rogo, eu peço que o Senhor vá até em minha casa e coloque as mãos sobre a minha filha, que ela está com uma enfermidade que está permeando para a morte. Vá e cure, repreenda essa enfermidade pegando pela mão. Acaba de uma vez por todas com aquilo que está incomodando lá dentro da minha casa. Jairo, pasmem as senhoras e os senhores, como um líder na Bíblia, no Novo Testamento, ele é o único, ou o primeiro, a fazer um convite para Jesus que ninguém está disposto a fazer. Porque para Zaqueu, em Lucas capítulo de número 19, é Jesus quem auto se convida: desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Só que Jairo não. Ele está tão desesperado que ele diz: passa lá em casa, Jesus. Vocês estão afiados hoje. Agora observe que ele faz o endereço, ele faz o convite. Jesus não nega o convite para o endereço. Então qual é o convite? Vai na minha casa, porque na minha casa está um problemão. A morte está cercando, que acabar da cabo da minha filha, mas vai lá. Aí Jesus diz: eu topo. Coisa muito interessante aqui, antes do milagre que eu quero, antes de qualquer coisa que eu decido receber, eu faço um convite para Jesus: vai na minha casa. Vai na minha casa. Vai na minha casa. Você está disposto, está disposta hoje, essa noite, fazer esse convite para Jesus, em meio a situações ou turbulências extremas da sua vida, você dizer: Senhor, antes de resolver qualquer coisa na minha história, vai lá na minha casa. E pastor, Jesus precisa ir lá na minha casa mesmo, porque enquanto eu estou no culto aqui, só Ele sabe como é que eu deixei lá do outro lado. Se preocupa não, você está no endereço certo. E só quem convida Ele para dar uma passada, fazer moradia, sentar na sua mesa, ceiar contigo, lá na sua casa, dá um brado de glória.
Jairo convida, Jesus se dispõe e eles estão ao caminho. Estando ao caminho, né, porque é sempre assim. Quando eles estão ao caminho, no meio do caminho, alguém é interrompido. Grite o quê? Uma mulher. Presta atenção, porque isso aqui é forte. Revelação profunda agora. Como diz nosso amigo pastor Flávio, começou as costuras. Tem uma mulher que ela faz uma coisa que também quebra o tabu, Samuel. Essa mulher, você já conhece ela, é a mulher do fluxo de sangue. E ela tem uma decisão. A decisão dessa mulher no meio do caminho, Jesus indo para a casa de Jairo. A decisão dela é ir por detrás da multidão e tocar na ponta do vestido de Jesus, ok? Ela faz isso. Só que antes dela ir, ela tem um milagre na sua consciência. Qual é o milagre da consciência? Citam: somente eu tocar na ponta do seu vestido, eu vou sarar de qualquer enfermidade que eu tiver. Gente, a única enfermidade que essa mulher tem, aparentemente no texto, parece ser o seu ciclo de dias de mulher, ininterruptos, que isso está se tornando, vamos abrir o quadro clínico, para uma anemia profunda. Um quadro de limitação de forças físicas. Está escrito em Marcos capítulo de número 5, versículo de número 26, que ela padecendo com médicos há anos, gastando tudo que tinha, não vendo solução, aí a mentalidade dela cria uma opção. Qual é a opção? Eu ouvi falar que ele está passando, então a minha opção, na verdade, é a única opção. Se tão somente eu tocar na borda do seu vestido, eu vou sarar de qualquer enfermidade que tivesse. Olha a costura. Essa mulher não poderia tocar em Jesus. Ela, sabendo disso, ela decide tocar nas vestimentas. Por quê? Levítico capítulo de número 15, versículo de número 22, diz que quando uma mulher passava pelo seu ritual de purificação, ela deveria estar por mais 7 dias se lavando, se purificando, para depois se apresentar a uma sociedade. Esta era a lei. Ela, conhecendo a lei, estando no arraial das impuras, olha a ideia dela: eu não posso tocar nele, mas se ele é tão poderoso, o poder que ele carrega está até nos vestidos. Então ela vai por detrás. Quando ela vai por detrás, ela toca na ponta do vestido. Aí alguém fala: não, que na ponta do vestido tinha 4 sinos, e esses sinos representavam aquela orla, o vestimenta sacerdotal, que era o barulho que ressoava no templo. Nada disso. O que tem na veste ou na borda do vestido de Jesus? Vestido. O que essa mulher viu na ponta do vestido de Jesus? Vestido. Então que loucura é essa de dizer para si: se tão somente eu tocar, eu vou ser sarada de qualquer enfermidade que eu tiver. Ela diz: a minha limitação não me permite tocar nele, mas na vestimenta, ou da vestimenta, eu posso extrair alguma coisa. O que nós precisamos saber é que tudo que nós vestimos está conectado ao nosso corpo. Não é que essa mulher é mitológica, ela é profética. Se está conectado em Jesus, até o que está conectado em Jesus exala poder. Por onde ele passa está transmitindo poder. Por onde ele passa tem um... Aí ela toca. Só que tem um detalhe nessa mulher. Sabe qual é o detalhe nessa mulher? É que antes dela tocar, ela mentaliza. Porque o milagre não começa quando ela toca. O milagre começa quando ela muda a mente. Se tão somente eu tocar... Quem se lembra do filho pródigo? Levantar-me-ei. Ele está no meio dos porcos, está fazendo um monte de porqueira. Irei ter com meu pai e direi: pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas a mentalidade do pródigo faz discernir que ele é filho. Se eu saro a mente, eu saro o corpo inteiro. Então essa mulher, quando ela vai por detrás, ela não percebe. Mas o milagre começou, não foi no toque, foi no caminho. Hoje você veio para o culto
E o seu milagre necessário não começou a partir do momento que você se assentou nessa cadeira, começou a sua adoração. O milagre começou quando você tomou uma decisão: hoje eu vou adorar, hoje eu vou adorar, hoje eu vou adorar. O milagre começou na mente. Aí ela toca. E aí Jesus para, nós conhecemos o texto. E ele parando, ele diz: quem me tocou? Aí os discípulos que estão ao redor estão falando: mestre, todo mundo te aperta, te oprime. E o Senhor diz: quem te tocou? Sim, alguém me tocou porque de mim saiu poder. Presta atenção. Quando ele diz que dele saiu poder, o poder que está em Jesus é a promessa que ele promete para os discípulos em Atos, capítulo de número 1. Vou de novo. Quando essa mulher toca, a partícula da virtude que ela extrai de Jesus é chamado de dinamite. Porque poder aqui é dínamo, dinamite. Então quando ela toca, um milagre explode dentro dela. Quando o milagre explode dentro dela, ela diz: senti a cura. E Jesus diz: alguém me tocou. É instantâneo quando o nosso comportamento em tocar em Jesus no culto é diferente. Porque quando nós viemos com uma intenção de o adorá-lo em espírito e em verdade, no toque ele diz: alguém me tocou. Tem alguém aqui? E o interessante é que no arraial das impuras só ficavam as mulheres descaracterizadas diante de toda uma sociedade nos seus dias de mulher. E quando essas mulheres passavam por aquele período por muito tempo neste ciclo, elas começariam a ser descaracterizadas de fato da sociedade, parando de ser alguém. Ou seja, é de fato excluída da sociedade e moraria até a morte no arraial das impuras. Só que quando Jesus sente uma extração de poder, que é o poder que explode na mulher, que é um milagre instantâneo, a primeira expressão dele é alguém. Tem gente que fala que você não é nada, mas para Jesus você é alguém. Pastor, eu fui destratado até agora. Peraí, para Jesus você é alguém. Pastor, eu fui maltratado até agora. Peraí, para Jesus você é alguém. Porque você sangra por tanta coisa. Isso aqui é de modo espiritual, tá? Você sangra por faculdade, você sangra por trabalho, você sangra por patrão, você sangra por funcionário, você sangra por tanta coisa. E aí esse sangramento não estanca. Aí você diz: e agora? E agora é que você chegou no culto certo. E se você tocar na vestimenta de Jesus, a primeira coisa que ele vai olhar para você vai dizer: alguém me tocou. Você é alguém, você não é indigente, você não é um acaso, você não nasceu em vão, porque o que impetraram como maldição hereditária sobre você é que você se casaria e não daria certo, que você iria ter filho, seu filho iria morrer nas drogas, iria se tornar um problema. Só que você, a sua casa, a sua família é muito importante para Deus. Você é alguém, você é alguém. Bate no ombro dessa pessoa que está do seu lado e diga: você é alguém para Deus. Você é alguém para Deus. Você é alguém. Você é alguém. Aí essa mulher tremendo e temendo vai em direção a Jesus, pastor Naldo. Ela diz: alguém de fato tocou o Senhor. Aí ela: fui eu. Aí Jesus olha para alguém, sabe o que ele faz? Ele diz: filha, vá em paz, a tua fé te salvou. Giovana, ela era indigente no arraial, só que por causa da decisão da sua mente e do toque das suas mãos, ela conseguiu primeiro ser chamada de alguém, e depois, quando levanta a mão envergonhada, sabe, diante de homens que estavam prontos a querer criticá-la, e ela diz: eu fui curada. Aí Jesus olha para alguém
e derrama uma identidade sobre ela. Jesus olha para alguém e diz: teu nome não é mais alguém, teu nome é filha. E quer saber de uma coisa? Já que o meu milagre, o meu poder explodiu dentro de você, a tua fé te salvou. De alguém ela passa a ser filha, e de filha ela passa a ser salva. Alguém se caracteriza aqui? Essa mulher continua o seu percurso. Só que eu preciso que você grave aqui, tem um segredo nesse texto. Já já a gente explode no glória, mas hoje eu preciso pregar de uma forma diferente, porque esse texto tem muitos segredos. Grave isso. Ela sofreu há 12 anos, ok? Ela sofreu há 12 anos. Só que Jesus está indo para a casa de Jairo, que tem, no texto em que nós lemos, que tem uma filha, que tem 12 anos de idade, que está prestes a morrer, e Jesus está indo ao encontro para fazer o milagre. Você percebeu que Jesus trabalha sobre ciclos? Porque enquanto na casa de Jairo uma alegria começa, na casa da mulher uma decepção muito grande começou a acontecer. Você percebeu que enquanto na casa de Jairo uma criança grita porque nasceu, na casa da mulher ela grita de choro porque está doendo o que ela está passando? Só que Jesus não abandona os ciclos de alegria ou de dor. Ele é o Cristo dos ciclos. Porque todos os ciclos que se abrem na sua vida, que você passa por ele, depois ele se fecha e chega um novo ciclo. Jesus está no ápice. Ele está lá. Por quê? Porque agora parece que a alegria dessa mulher se torna perpétua, ou a tristeza dessa mulher se torna perpétua, e a alegria da casa de Jairo se torna perpétua. Só que os ciclos mudaram. As situações que foram boas se tornaram adversas. Ou seja, para a mulher que estava sofrendo, agora é alegria. E para Jairo, há uma fagulha de esperança, até que a sua moça com 12 anos, lhe é convidativa uma notícia diante de tudo e de todos, que vem um servo, provavelmente um ancião, lá da casa de Jairo, dizendo: ó Jairo, não incomodes mais o mestre, sua filha morreu. E aí? Como que Jesus vai provar a ser Jesus diante desses ciclos ininterruptos, que parece que agora para Jairo vai ser uma dor eterna, um luto eterno, uma dificuldade eterna, e para a mulher que saiu como filha e salva, vai ser uma alegria para a eternidade? Como é que Jesus faz essas coisas? Esse texto me faz entender algumas coisas, que tudo que Jesus faz nos ciclos, Ele nunca faz pela metade. Pastor, mas eu perdi. Mas Jesus estava lá. Pastor, eu me decepcionei. Jesus estava lá. Pastor, em tantos ciclos da minha vida que se findaram, Jesus estava lá? Estava. Porque nem tudo na sua vida foi perca, não. Algumas coisas foram livramento. Aí Jesus, Ele está agora recebendo uma notícia junto a Jairo, que é o pai preocupado. E aí Jesus diz: ô Jairo, quer saber de uma coisa? Crê somente. Aí Jairo sossega. Porque uma coisa é eu receber notícia triste sem Jesus. Outra coisa é eu passar pela minha tragédia com Jesus do lado, dizendo: eu estou contigo. Será que diante das nossas tragédias ainda nós conseguimos crer em Jesus de acordo com o que Ele propõe para as nossas vidas? Porque diante de uma grande tragédia na vida de Jairo, Jesus diz: crê somente. Será que ele tem a autocapacidade de crer somente, mesmo a sua mentalidade, ou seu consciente dizendo: sua filha está morta, rapaz, como é que você vai crer nesse homem? Como é que você vai crer nesse Cristo? No mínimo ele vai chegar lá, vai fazer um culto no velório e acabou. Como é que você vai crer somente? Porque a nossa mente prega algumas peças. Só que Jesus diz: crê somente. E aí Jairo continua. Quando eles chegam na casa de Jairo, e aqui é onde eu quero começar a pregar. Quando eles chegam na casa de Jairo, há um grande e grave problema. Qual é o problema? O que está escrito em Jeremias capítulo de número 9, versículo de número 18. Um grupo de mulheres ou pessoas eram pagas para chorar
o velório com um grande clamor, que nós chamamos de as carpideiras. Essas carpideiras eram voluntárias à sua profissão em clamar um clamor tão intenso que desperte o choro em povos ou em uma população. Então, quando chegam na casa de Jairo, Carol, sabe o que está acontecendo lá? Tem gente que foi paga para chorar, porque isso prova que na casa de Jairo, os verdadeiros, a multidão que ele considera está mínima. E aí tiveram, no caso, a mãe da menina contratar o choro para acontecer um velório para a menina que morreu. A pergunta é: Jairo é homem de muitos amigos? A resposta é não. Só que tem uma ocasião aqui que me confronta. O que te confronta? Ele não é homem de muitos amigos, ok, mas ele é amigo daquele que lhe convidou, ou ele lhe convidou para a sua residência. Porque eu só chamo para a minha casa quem eu tenho particularidade. Jesus não sabe, ou sabe, que Jairo está o chamando para uma particularidade. Porque tem coisas que você não consegue resolver na mesa com uma conversa. Mas tem coisas que o Cristo do caminho que te diz, crê somente, vai poder resolver quando tudo estiver impossível lá na sua casa. Aí Jesus olha para esse grupo de pessoas e diz: o que vocês estão chorando? A menina não está morta, mas apenas, pela terceira vez bem forte, apenas. Você percebeu que na Bíblia, Jesus nunca tratou a morte como morte. Ele sempre tratou a morte como sono. Lázaro não está morto, mas apenas dorme. Senhor, mas veio a notícia que ele morreu. Ô infeliz, você não sabe que eu estou falando que ele morreu de fato, mas para mim ele está dormindo. Jesus não trata a morte como morte. Sabe por quê? Porque em João capítulo de número 20, no seu sepulcro, tem 2 anjos quando ele ressuscitou. Um à cabeceira e outro aos pés. Ora, se um está na cabeceira e outro aos pés, isso prova que é uma cama. Se tem uma cama, é sepulcro ou quarto? Então até o lugar onde Jesus ficou para ressuscitar no terceiro dia não foi sepulcro, foi quarto. Jesus nunca tratou a morte como morte. E esse mesmo Jesus vai olhar para esta população e vai dizer: a menina apenas dorme. Porque o que todo mundo está vendo, a menina como uma morta, que iria daqui a algumas horas sofrer estágio de decomposição, o seu corpo iria enrijecer, ela não iria ter uma fase nova de história na sua vida. Jesus olha e diz: para mim, só está dormindo. O que na tua vida morreu? Em qual ponto você parou de sonhar? Em qual ponto você desistiu do seu projeto? Em qual ponto você desistiu daquilo que Deus te deu? E você foi matando, sepultou, deixou de lado e diz: acabou. Esse negócio que pastores fazem de pregar, eu já até recebi uma promessa de profecia, mas eu acho que não é para mim. Matei. Esse negócio que é para eu cantar ou servir na igreja, não é para mim. Matei. Só que Jesus está olhando e está dizendo assim: o que você matou para mim é só um sono. Eu vou repetir: o que você matou para mim é só um sono. Está dormindo. E se está dormindo e Jesus está no culto, ele está dizendo: eu vou acordar o seu ministério. Eu vou acordar o que eu te dei. Eu vou acordar você para você fazer o que você foi escolhida para fazer. Agora, observe que dentro desse padrão do sono dessa menina, Jesus faz um fator. O que ele faz? A pedido de Jairo, ele vai até onde a menina está. Só que ele não vai com uma multidão. Presta atenção, porque aqui mora a revelação, fechei a Bíblia. Ele vai até onde a menina está, ou seja, no quarto da menina. Ou William, ele indo no quarto da menina, ele vai no quarto da menina.
com Jairo, a esposa de Jairo, Pedro, Tiago e João e mais ninguém. Ele chega nesse ambiente que é o quarto da menina. Pastor Naldo, ele pega a menina pela mão. Você se lembra que Jairo diz: pegue minha filha pela mão e sare ela da enfermidade que ela tem. Jesus não descumpre o que Jairo pediu. Ele pega a menina pela mão. Enzo, quando ele pega a menina pela mão, ele diz: a ti eu te ordeno, Talita cumi, levanta daí. Levanta daí. A menina se levanta. Presta atenção. A menina se levanta. Quando ela se levanta, Jesus olha e diz: agora vocês peguem. Ele poderia pegar e dar alguma coisa para ela comer, mas ele diz: agora vocês peguem alguma coisa e dê para ela comer. Tá, o que isso significa? Vamos lá. Dentro do padrão levirático, do levirato, ou da lei levítica do casamento, tinha um padrão comportamental na lei do casamento no átrio judaico. Um garoto com 13 anos, uma menina com 12 anos, passava por um ritual chamado de bar mitzvah, que significa bar, filho. Pode perceber que na Bíblia tem bar Jonas, filho de Jonas, e assim sucessivamente. Bar significa filho, mitzvah, mandamento. O que quer dizer? Filho das escrituras, filho da Torá, filho do mandamento. A menina ou a moça com 12 anos e o garoto com 13 passava por esse ritual para o seguinte propósito: quando nesse percurso, desde sua menor idade até os 12 anos, se essa moça, tratando especificamente da moça, passasse com júbilo em aprender os 10 mandamentos, os 613 preceitos escritos por Moisés na Torá, ela era digna de ser pedida por alguém em casamento. Por quê? Porque o bar mitzvah se cumpria diante da cultura daquela época, daquele tempo, na vida dessa moça. E o que esse bar mitzvah tem a ver com esse texto? Vamos lá. Dentro ainda dessa cultura, quando essa moça, essa garota, queria se tornar moça, passasse por esse filho do mandamento, ou filha do mandamento, esse bar mitzvah, o pai da moça teria que olhar para ela e dizer assim: ela está apta a sair do nosso lar, tocar uma família, e nós escolheremos um esposo para ela fazer isso. Por quê? Porque passando o bar mitzvah, ou aprendendo a Torá, os preceitos e os mandamentos, ela estava pronta para ser chamada pelos seus pais, não mais de menina, mas de mulher. Por quê? Porque quando aprendia-se os 10 mandamentos, os 613 preceitos, a moça, ou o moço, quem quer que seja, quando aprendia a regra da vida, como ser uma boa esposa, como ser uma mulher diante da sociedade, em se submeter ao seu esposo, naquela época e naquele tempo. A menina tem quantos anos? Quantos anos? Ela estava prestes a passar por esse bar mitzvah. Só que não dá tempo. Por quê? Morreu. Se ela morre, então tem uma conjugação aqui dentro da casa de Jairo. Qual é? Morreu solteira. Se morreu solteira, aprendeu tudo e parece que tudo que aprendeu não equivalia de nada. Só que, quando a menina em vida, ou outra moça em vida, passasse por esse bar mitzvah, que era filha do mandamento, que aprendesse da Torá e etc e tal, o moço, ou o homem, iria até a casa dessa moça, junto com os seus pais, junto ao pai e à mãe da menina, ia com permissão e consentimento, isso aqui é pedido de casamento, no quarto da moça, e pegava a moça pela mão. Pegando a moça pela mão, e está escrito nos contos do casamento, se você quiser pode dar um Google aí agora que vai estar escrito,
que era próximo da meia-noite, no horário em que a moça estava dormindo. É por isso que Jesus nunca tratou a morte como morte. Ele pega a moça pela mão, o noivo, pega a moça ou a noiva pela mão, a suposta noiva pela mão, pegando, a noiva desperta. Quem és? Aí ele diz: aquele que quer casar contigo. A noiva não diz nada. No ato da noiva, não verbal, mas comportamental, de se levantar, ela está respondendo o noivo e dizendo: eu quero, eu vou me casar contigo. Pastor, ainda, então lá vai. Jesus pega a menina pela mão, não pega? Ali é um noivo, olhando para uma noiva que o pai pediu para ir na sua casa. Mas a noiva não está morta, não. Para Jesus, que é o noivo, está dormindo. É por isso que ninguém poderia ir em direção à casa de Jairo, pegar na mão da menina e dizer: levanta. Porque não poderia, porque só o verdadeiro noivo, só o verdadeiro noivo, só o noivo chamado Jesus, rapaz, é que pega a noiva pela mão. Aí, quer saber de uma coisa? A menina que para Jesus estava dormindo, ouviu a voz do amado dizendo: eu te ordeno, levanta, 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 levanta. Aí alguém olha: pastor, mas na minha versão está escrito menina. É que menina na Bíblia representa futuro. Eu vou de novo. Menina na Bíblia representa futuro. O noivo está pegando na mão da noiva e está dizendo: você não vai morrer solteira. O casamento vai acontecer dentro da casa de Jairo. Está pensando que Jesus vai te deixar sem futuro? Está pensando que Jesus vai te deixar desapercebido? Ele te pega pela mão, assim como pegou aquela menina. E no despertar da igreja, assim como a menina despertou, a igreja que se posiciona é uma igreja que diz: eu quero me casar, eu quero me casar, eu quero me casar, eu quero me casar. Pastor, que negócio é esse? Eu vou endoidar aqui. Pastor, que negócio é esse? É quando o noivo pega na mão da noiva. Foi a profecia de Isaías dizendo: ei, você não precisa temer, eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou. O noivo pega a noiva pela mão. Terminei. Quando o noivo pega a noiva pela mão, quando a noiva levanta, eu estou de olho fechado porque eu estou pensando na cena aqui. Quando a noiva se levanta, só tinha um único papel e último papel para o noivo cumprir. Grite o quê? O noivo deveria, por intermédio das mãos do pai da noiva, pegar o dote, que seria o vinho sem fermento, o pão sem fermento e alguns outros utensílios de presentes, para entregar, ou entregando nas mãos do pai ou dos pais da noiva, os pais da noiva entregaria para ela dizendo: esse dote que é presente representa os seguintes fatores: um noivo vai embora até do casamento, só que o mesmo que te fez o pedido agora, ele vai voltar. E quando ele voltar, pode ficar tranquilo, quando ele voltar, por causa do dote que ele nos fez te entregar, é ele dizendo que a menina que ele levantou para o dia do casamento não pode ser fraca e nem anêmica. Tem que se alimentar do alimento que é o dote ou o presente que só o noivo pode oferecer. Que comida é essa que a menina come? O Espírito Santo.
Quando ela se alimenta, ela fortalece. Até que o noivo volte. Aí um dia ele está lá no Monte das Oliveiras, ele sobe das nuvens. Quando ele sobe das nuvens, vem 2 anjos, olha para aqueles homens e diz: varões galileus, o que vocês estão olhando para o alto? Ele sumiu como elevador, né? Mas se preocupa não, o mesmo que foi vai voltar, vai voltar. Pastor, qual é a minha maior esperança? É a esperança dessa menina, filha de Jairo. Era para morrer solteira, mas o noivo te pegou pela mão, te deu o Espírito Santo, e já já ele vai buscar a sua igreja. Só quem espera esse noivo, só quem espera esse noivo. 1 minuto de glória só para quem espera esse noivo. Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem. Ele vem, se põe de pé, se põe de pé. Ele vem, ele vem, ele vem. O noivo vem, o noivo vem. Ei, a igreja não é qualquer uma. A igreja foi alguém. A igreja foi chamada de filha. A igreja tem eternidade. E a igreja tem o noivo. A igreja tem o noivo. Eu poderia te dar diversos capítulos e versículos entre o noivo e a noiva, mas não se preocupa não. Não é pelo que eu falo, é pelo que você tem certeza. E a certeza é que o noivo não esqueceu da noiva. Ele cuida de você, ele cuida da tua casa, ele cuida da tua família. Pastor, eu estou desamparado. Não está não, o noivo cuida, o noivo cuida, o noivo cuida. E qual é a ordem, pastor? A ordem é: Talita cumi, levanta, menina, levanta, igreja, levanta, igreja, levanta, igreja. Pastor, o que é isso? Quando Deus te chama de menina, Ele está dizendo: levanta para o seu futuro, levanta para o seu futuro, levanta para o seu futuro. A depressão, o espírito de inferioridade, a ansiedade não vai dar cabo da sua história. Levanta, menina, levanta, menina, levanta, menina, levanta, menina. 1 minuto de glória só para a igreja que já está de pé. Vai, 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 vai. Fala para essa mulher levantar a mão aqui. Levanta a mão lá no 3º andar. Levanta a mão, levanta a mão. O diabo não vai matar você. Eu vou repetir. O diabo não vai matar você. Enquanto Deus está mostrando algumas coisas aqui, Ele está dizendo: dá vontade de arrancar a própria vida, o diabo sobrou na tua mente. Só que o dono da sua vida está dizendo: enquanto o meu anjo se posiciona ao teu lado, eu estou vendo, ninguém está me falando não, eu estou vendo pelo Espírito Santo, o espírito da morte saindo correndo agora. Se prepare, porque é um tempo de revestimento para a sua vida. Eu vim para esse culto buscando uma resposta. Para a sua casa tem um nome chamado restauração. Porque não há casa quebrada que Jeová não conserte. Ele está entrando lá, está pegando o coração de pedra de alguém, está dizendo: deixa comigo. Eu estou criando uma situação para colocar as coisas no meu devido lugar. Eu estou entrando num quintal. Eu estou entrando num quintal, e entrando nesse quintal, eu estou passando com a minha vassoura, diz o Senhor. A minha vassoura vai passar naquele quintal. E diz o Senhor: o que para o homem é sinônimo de blasfêmia,
blasfêmia dizendo: por que esse povo, alguns deles vão para a igreja e outros vão para fluxo, vão para macumba? O que está acontecendo isso? O Senhor dos exércitos, que é o Deus de honra, está indo lá do outro lado, está dizendo: deixa comigo, você não perdeu viagem, você é a menina dos olhos de Deus, e é no glória dessa igreja que o Todo-Poderoso está visitando lá. Eu tenho 2 minutos. Eu quero chamar para o altar. Eu não estou preocupado com o seu cargo. Estou na direção de Deus, na autoridade da palavra. Eu quero chamar para o altar você que está com a sua alma gritando por socorro. Que tem um desespero na sua alma. Você não consegue mais ser quem você era antes na presença dele. Sabe o que ele falou? O meu espírito não te quero como antes, porque o seu último estágio vai ser melhor do que o primeiro. Ele está convidando para o altar. Pastor, eu estou quebrado por dentro. É com você mesmo que Deus quer tratar. Pastor, eu estou destruído por dentro. É com você mesmo que Deus quer tratar. Porque é uma injeção de ânimo que parte do altar, para quem está disposto a receber. Vem logo, é teu horário. Na autoridade do Espírito Santo. Eu quero chamar o primeiro, o segundo, o terceiro. Eu não estou falando para se reconciliar não, gente. Eu estou falando para o Senhor te revestir com o novo dele. Isso, vem. Eu vou repetir, eu não estou preocupado com o seu cargo. Tem mais, tem mais. Ele vai pegar esse vaso de barro, vai refazer esse vaso de barro de novo, viu? Pastor, eu não consigo ser quem eu era. É com você mesmo que Deus está falando. Vem isso, vem. Eu tenho 1 minuto, vem. Muralha aqui de intercessores atrás dessas pessoas que aqui estão. Eu vou repetir, não é para você se reconciliar ou aceitar a Jesus. Isso aqui é uma oração de revestimento. Isso aqui é uma oração para injeção de ânimo. Vem, não precisa ter vergonha não. Corre. Corre. Há um destravar de Deus aqui. Ergue o fogo e minaracala. Isso, depressa. Isso. Isso. Ergue o fogo e minaracala. Levanta, menina. Talita kumi. Talita kumi. Levanta, menina. Só vou orar quando todos que Deus falou que ia vir está aqui. Talita kumi. Deus tem um tempo novo para você. Isso. Deus tem um tempo novo para a sua casa. Tem mais, vem, vem, vem. Deus tem um tempo novo para a sua jornada. Deus tem um tempo novo para o seu dom. O apóstolo Paulo vai dizer aos irmãos romanos que Deus não revoga o dom que Ele deu.
E aí o apóstolo Paulo, tempos depois, vai dizer ao irmão Timóteo: Timóteo, diga essa congregação aí para eles despertar o dom. Ele quer saber de uma coisa, Timóteo? Desperte pela imposição de mãos o dom que há em ti. Sim, sim, sim. Tô com meus pés pegando fogo. Desperta, menina, levante agora. Intensifique, intensifique, intensifique. O noivo já vem. Talita cumi. Desperta, menina. Levante agora. O noivo já vem. Desperte agora. Levanta daí. O noivo está aqui. Antes mesmo de eu orar, os intercessores estão aqui como uma muralha. Coloque as mãos sobre essas pessoas. Profetize restauração. Profetize cura. Profetize vasos novos. Chega de andar quebrado. Chega de andar destruído por dentro. Levante agora. Chega de andar com insônia. Você não vai morrer. Chega. Chega. Você vai. Chega. 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 Diabo, você perdeu. Pega a bagagem e bate retirada agora. Chega. 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 Levante agora. Senhor, toma os pedaços nesse momento. Toma os pedaços nesse momento. É tempo de viver. Coloca na tua forma. Coloca na tua forma. Coloca na tua forma. Toma os pedaços nesse momento. Chega! Urabadara calavaras. Eu renuncio nesse momento no mundo espiritual. Todo e qualquer tipo de confronto contra essa vida. Eu renuncio e denuncio no mundo espiritual, no nome supremo de Jesus. Tudo que está quebrado na área espiritual, sentimental, que seja estabelecido seu governo sobre ministérios, sobre dons, sobre chamadas, sobre a vida. Isso, vamos, intercessores, vamos, intensifique, porque enquanto Deus, enquanto o Pai está trabalhando, está restaurando, Ele vai renovar com poder, Ele vai renovar com unção, Ele vai renovar com autoridade. Sim, você foi escolhido por Ele, você foi escolhida por Ele, você é amado, amada, você é filho, você é filha, você é vaso, você carrega um tesouro precioso dentro de você. Você não foi feita por mão de homens, você é vaso feito pelas mãos do Senhor. Receba restauração, restituição agora. Chega. Desperte agora. Chega. Você é noiva. Você é a menina. Você tem futuro. Você é dele. Ele está te tomando pela mão e está renovando agora.
agora. Oh, levanta a menina. Renovo. Saia pra fora. Renovo. Vem, vem, Renovo. renove Renovo. agora. Renovo. Renovo. Renove Renovo. agora. Renovo. Renove agora. Renovo. Renovo. Renove. Renovo. 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 Vem com teu fogo. Você é filha, você é amada, você é escolhida, tu tem ministério, você é curada, você é restaurada, Renove. você é a menina dos olhos dele, você é sacerdócio real, povo eleito, escolhido, santo, você é dele. Vamos, vamos. Ele abaracala. Desperte agora. Renove. Senhor, venha nesse momento com a tua injeção de ânimo. Pega os totalmente dependentes da tua presença agora. E vem com teu vento. Um vento que governa, um vento que enche, um vento que renova. Vem com teu espírito e enche, 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 enche. Arabar yoher riababacalabaras. O vento começou a soprar aí, ó. O vento começou a soprar. Sim. Faz brotar os seus renovos, ó Pai. Você que é escolhido, escolhida, receba variedade de línguas estranhas agora. Mais. Pastor, eu não sou digno de adorar. É sim. Ninguém pode ditar a adoração de um adorador. Adore. Eu pequei, eu também pequei. Adore. Eu errei, nós também erramos. Adore. Eu falhei, todo dia nós falhamos. Adore. Receba a restauração agora. Receba a restauração agora. Eu não sou digno mais de falar em línguas. Fale agora. Fale agora. Fale agora. Fale agora. Fale agora. Fogo. 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 Desembarca aí, tem azeite descendo aqui. Tem azeite descendo aqui. Quando o vento sopra, tudo vai se mover. Renovo, renovo, renovo. Renovo, 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 renovo. Renovo, 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 renovo. Quebra o protocolo. Renovo, 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 renovo. Renovo, 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 renovo. Renovo, 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 renovo. Renovo, renovo, renovo. Renovo, renovo, renovo. Sejam impactados. Sejam impactadas. Eu, o Senhor, estou tomando minha igreja agora, ó. Eu ouço o barulho de correntes e cadeias
Cadeias sendo abertas e correntes caindo ao chão. Ó. Pode procurar o caroço aí. Sumiu. Eu digo câncer, desaparece agora. Agora. Abre a badacala. Agora. Tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta